história secreta. A pirâmide financeira internacional, sob comando da dinastia dos banqueiros, por convenção globalizada, determinou o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, a controlar de forma secreta a maioria dos bancos centrais, inclusive do Brasil. Nesse segmento, tentaremos desvendar algumas informações. Para reflexões. Conforme fontes de dissertação, os principais acionistas do Fed são os banqueiros Rockefeller, JP Morgan, Rothschild, Irmãos Lazar, Schwelco, com LOE, Warburg, Lehman Brothers e Goldman. Essa mesma fonte afirma: esses banqueiros possuem raízes nos sionistas alemães e família real inglesa, JP Morgan, Carnegie, Bush, Rumsfeld, Clintons e depois os nazis trazidos para a CIA. E acrescenta: o atual sistema operacional financeiro, secretamente, controlado pela coroa, Crown Corporation, e que se encontra na cidade de Londres. Sabia que ao mesmo tempo, essa coroa é uma propriedade corporativa privada, instituída como um Estado, soberano e independente das leis da Inglaterra? A dissertação informa ainda: sabia que existem 3 cidades-estados, para a sustentação desse sistema, tendo ainda a sua própria bandeira, suas próprias leis, suas próprias atividades jornalísticas e suas próprias forças policiais? 3 cidades-estados. Primeira, cidade financeira, Londres na Inglaterra. Segunda, cidade força bélica, Washington, nos Estados Unidos. Terceira, cidade religiosa, Vaticano, na Itália. Moral da história. Triplé do sistema: dinheiro mais força bélica mais religião, cristianismo. Sabia que nenhuma dessas cidades pagam impostos aos respectivos países, onde se encontram suas corporações? E que todos os pagadores de impostos sustentam essas mordomias? Prezado leitor, se segura aí. Sabia que os Estados Unidos da América é uma corporação da coroa britânica? Que a Inglaterra controla os americanos em dívidas, através do Fed? Sabia que todos os ex-presidentes USA, que tentaram controlar o Fed, foram afastados ou mortos? Sabia que essa dívida americana, gerada desde a Revolução Americana, em 1913? Sabia que o Fed é uma engenharia centralizadora do sistema, que escraviza as economias dos países, inclusive o próprio Estados Unidos? Que esse segredo do sistema global, manipulador da vida econômica e cultural da humanidade, se iniciou com participações de sionistas, Illuminati, Vaticano, jesuítas, franco-maçons, nobreza negra, Bilderbergs? Que esse grupo se originou das famílias dinásticas do Banco da Inglaterra, através do Federal Reserve Bank e cartéis associados que hoje controlam o Banco Mundial, FMI e a maioria das agências de inteligências existentes no mundo? Item que existe uma identidade secreta, onde o Banco da Inglaterra, embora nacionalizado, porém os recursos, moedas, permanece no poder privado, mesmo banqueiro? Sabia que Vaticano, cidade-estado religioso, não está subordinado às leis inglesa ou internacional, por fazer parte secreta na pirâmide financeira? Que o Banco Central da Inglaterra manda no parlamento britânico? Curiosidade. Sabia que o diretor do Banco da Inglaterra, Vicente Vickers, de 1910 a 1919, culpou a cidade de Londres pelas guerras no mundo? Sabia que Economic Tribulation, 1940, citado em Knut, The Empire of the City, em 1943, página 60, que o Império Britânico é uma extensão de interesses financeiros dos banqueiros? Sabia que a maioria das terras do mundo, toda a África e ilhas do mundo etc., eram ex-colônias da coroa inglesa? Sabia que a pirâmide secreta, por falsa democracia, deu independência a esses países, escravizando os povos, em dívidas absurdas? Você sabia que o Banco da Inglaterra assumiu o controle dos Estados Unidos da América na gestão Roosevelt, de 1901 a 1909? Nessa época, JP Morgan passou a controlar 25% dos negócios americanos? Que segundo a American Almanac, os banqueiros são integrantes do Clube das Ilhas, espécie uma associação informal, formada pelas famílias reais da Europa e que este clube comanda cerca de 10 trilhões em bens? Que esses banqueiros governam as gigantes corporativistas, Royal Dutch, Shell, Imperial Chemical Industries Lloyds of London, Unilever, Longchamp, Rio Tinto Zinc e Anglo American de Beers. E também a maioria das multinacionais do mundo, inclusive as brasileiras, via controle de ações e privatizações. E que ainda
Domina o suprimento mundial de petróleo, ouro, diamantes e outras matérias-primas, enfim controla a agenda geopolítica do mundo? Continua o secretismo. Sabia que o objetivo é reduzir a população humana de 7 bilhões para 1 bilhão nas próximas 2 ou 3 gerações sob o comando da nova ordem mundial? As invasões de países, as guerras, milhões de refugiados, pobrezas, fomes, as violências policiais em várias partes do mundo, fábrica de pandemias, gripe espanhola e coronavírus etc., seriam meras coincidências? A maioria das doenças seriam fabricadas em laboratórios, pandemias, câncer, dengue, zika e outras doenças? Muitas coincidências as mortes silenciosas e mentirosas de muitas lideranças que tentaram mudar esse sistema secreto? Repetindo, a maioria dos países são subordinados à cidade de Londres e suas secretas corporações, de lá, domina os mercados financeiros do mundo, emissões de moedas, juros, operações greenfields, bolsas de valores etc.